Oi, pessoas! Sexto capítulo do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, Administrar as Emoções. Então vamos para a nossa sexta conversa. Você já percebeu que as suas emoções podem fazer da sua vida um deleite, um oásis, mas também pode te aprisionar, te encarcerar com angústia e tristeza. Já percebeu? Tem pessoas, por exemplo, que perdem uma semana inteira por causa de uma ofensa. Vão dormir angustiadas, atormentadas por causa de uma palavra. O que aquela palavra gerou, aquele sentimento, aquela emoção. A gente vai tentar ver estratégias que nos ajudem a administrar essas emoções para que a nossa vida não seja esse cárcere, mas seja o oásis. A primeira coisa que a gente precisa entender é como essas emoções elas surgem, porque elas vêm involuntariamente. A gente tem que entender que toda emoção ela surge de um pensamento. Você tem um pensamento, é lido uma memória e surge uma emoção. Só que a gente não percebe isso, é automático. Um exemplo disso foi ontem eu estava participando de um congresso, muito bom por sinal, abençoador. E eu cheguei em casa ótima, fui dormir. Hoje de manhã eu acordei com aquela sensação real, nítida, com tia Selma, que foi minha tia, que é minha tia que faleceu. E eu fiquei me questionando assim, porque foi um sentimento tão real. Estávamos fazendo um passeio e quando eu fui reler o capítulo, né, para conversar um pouquinho com vocês, eu estava conversando com a minha irmã. E logo me veio a associação. No congresso, ela sempre gostava muito de ir em congressos com a gente, com as sobrinhas. Sempre gostou muito. E eram momentos assim muito ricos de relacionamento, de amizade. Os passeios eram assim muito bons. Então o que aconteceu? Inconscientemente, eu lembrei, eu associei, eu li essa memória que me gerou essa emoção, o sentimento da lembrança dela, e sonhei com ela. Então, entenda o que é os processos da nossa mente. Aí você pode perguntar, mas Sheila, se é involuntário, como é que eu vou administrar? Aí é que está a questão. Administrar as emoções são submetê-las ao domínio do nosso eu. A gente viu que o eu é a nossa capacidade de decidir, de criticar, é a nossa capacidade consciente de escolha. Essa capacidade, ela não surge antes dos fenômenos que a gente viu. O gatilho da memória, que são os reconhecimentos automáticos, né? Um som, um cheiro, uma pessoa. Então, automaticamente, sua mente lança uma memória. É o autofluxo, que são as leituras de várias memórias, e aí você vai lendo. É o entretenimento natural. É quando a gente planeja, é quando a gente sonha, é quando a gente idealiza esses pensamentos, essas memórias, ideias. E a janela da memória, que são momentos específicos que esse processo ele ancora lá em momentos específicos da nossa memória. Então esses três processos eles acontecem antes da formação do eu. Por quê? Porque o eu é um reconhecimento. Quando a gente está formando o nosso eu, a gente se reconhece quem nós somos. São lidas várias memórias. Nós nos fortalecemos, nos tomamos posse de quem realmente somos. Então, o nosso eu, ele se forma depois dos fenômenos do cérebro, que são esses três que eu já comentei. Então, depois que o eu se forma, esse eu, o ideal é, quando a gente falou lá em resgate da liderança do eu, o ideal é que você, com o seu eu formado ou em processo de construção mesmo, porque a gente sempre está amadurecendo essa visão de tomar as rédeas da nossa vida, de ser o escritor da nossa história. Então, esse eu, ele vai gerenciar os pensamentos, porque a partir do eu formado, você não vai mais ficar à mercê de pensamentos, de sentimentos que lhe entristecem.
Você vai determinar, questionar, criticar o que lhe aborrece, o que lhe entristece, e você vai aprendendo a administrar isso para não ficar à mercê do sofrimento. Ah, eu lembrei de uma pessoa que me traiu, eu lembrei de uma pessoa que me entristeceu e isso ficou me angustiando. Você perde o dia, você perde o foco, você perde propósitos. Não, quando você tem o eu, desenvolve o eu crítico, você vai questionar essas ideias que lhe aprisionam. Você vai determinar, seguir em frente, sem permitir que elas lhe tirem do foco. A mesma coisa são as emoções. Toda emoção, ela surge, muito importante isso, toda emoção, ela vai surgir depois de um pensamento. Então, você pensa, automaticamente uma memória é lida e gera-se uma emoção, transforma-se uma emoção. Mas isso é muito rápido, a gente nem percebe, é automático. Então você lê uma memória, você pensou em alguma coisa, é gerado uma emoção. Então, automático, certo? Aonde é que entra o eu? Depois que você sente essa emoção, você vai determinar se ela continua lhe entristecendo, se for triste, ou se você vai superá-la. Um exemplo prático. Você assiste um filme de terror. A sua consciência, você tem aquela ciência, eu não preciso ter medo, porque eu sei que isso aí tem por trás um diretor, um roteirista, são atores. Mas o que acontece quando você assiste o filme? O som de fundo, as imagens. Cada vez que você tem contato com aquilo visualmente, a sua mente, ela vai tendo insights. Medo de alguma coisa, um sentimento que lhe entristeceu, que lhe trouxe medo. E isso vai gerando emoções em você. Tristeza, ansiedade. Então, esses sentimentos começam a querer lhe dominar. Ora, outrora você tinha na sua mente a consciência de que nada daquilo era real. Mas aí, a partir do momento que você assiste o filme, os sentimentos, eles vão sendo gerados. O que é que você vai fazer? O eu crítico, que sai da plateia e vai para o palco. Não vou ter medo. Isso não é real. Mas para que isso aconteça, o seu eu crítico tem que sair da plateia, porque geralmente o que é que acontece? A pessoa está lá, não só nessa situação, né? Mas em outras situações também. Você está com medo de alguma coisa, você está angustiado com alguma coisa, e você simplesmente permite que o seu eu continue lá, assistindo sua vida desmoronar, sua vida perder o foco, sua vida sair do rumo, sem que você faça nada. A gente falou no capítulo passado sobre o DCD, duvidar, criticar e determinar. Então, duvide do que você está sentindo. Critique. Será que realmente isso é real? Isso não é? Isso é certo? Isso não é? E determine. Não vou mais ficar à mercê do sentimento. Não vou mais temer. Não vou mais me angustiar. Não vou mais me entristecer. Então, quando a gente conversa assim, parece que é um processo. Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Dá muito trabalho. Só que são processos automáticos, minha gente. A questão é a gente ir exercitando. Chega um momento que, quando nós estamos exercitando o nosso eu, a busca dessa tomada de liderança, quando você passa por certas situações na vida, é automático essa postura. Duvidar, criticar, determinar. Identificar o medo, identificar por que você não consegue, identificar por que você está desanimado, por que você está cabisbaixo, e começar a lutar para que a situação seja mudada. Então, o que acontece com a questão das emoções? As emoções, ela tem o poder, como eu disse lá no início, de lhe trazer um oásis de satisfação, de alegria, de bem-estar, sentimentos bons, né?
você passa por várias situações na sua vida que lhe trouxeram alegria. Então, quando você reconhece um lugar, uma pessoa, uma música, um cheiro, então, automaticamente, sentimentos de prazer vão ser trazidos a você por essa leitura desses momentos bons. Mas aí, quando você tem registros de momentos de tristeza, angústia, medo, pânico, a sua mente também vai ler essas memórias. E essas memórias, ao contrário das memórias boas, elas vão lhe trazer angústia, ansiedade, tristeza. Então, a importância da gente ter a liderança do nosso eu, a gente se posicionar como escritor da nossa história, como pessoa que tem domínio das rédeas da nossa vida, porque aí a gente vai identificar todos esses sentimentos e vai começar a questionar realmente e determinar que eles não regem a nossa vida, nós que regemos a nossa vida. Eu anotei umas coisas para não esquecer, né? Não passar despercebido, porque são várias informações. Então, tem aqui ansiedade e sintomas psicossomáticos. O que é a ansiedade? É um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Então, é normal, gente, a gente oscilar. Um dia eu tô feliz, outro dia eu não tô tão feliz assim. Tô mais triste, tô mais cabisbaixo, desanimado. Outro dia eu tô feliz de novo. A ideia é administrar as emoções, é ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. É dar um choque de lucidez ou inteligência em nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Administrar a emoção é desenvolver a mansidão, a serenidade, a tranquilidade, a bondade. É superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Então, tem uma coisa aqui, uma frase que eu tracejei, que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Uma emoção insatisfeita exige muito para ter pouco. Uma emoção saudável, como a de Jesus, faz muito do quase nada. Então, quando a gente começa a achar, minha gente, eu tô triste porque ninguém me aceita, porque me recriminaram, porque me falaram uma coisa que eu não gostei. Antes de você se entristecer com tudo isso, começa a pensar, será que o problema é a pessoa mesmo? Ou é a maneira que você está lidando com a situação, tá? Então, a gente tem que avaliar até que ponto nossas emoções, elas são saudáveis ou são nocivas a nós mesmos. A nós mesmos, tá? Jesus é um exemplo realmente dessa questão de inteligência emocional. Aí você pode dizer, mas Sheila, Jesus era Deus, mas ele veio como homem. E como homem, ele passou por situações de tensão. Inclusive, uma situação de muita tensão que ele surpreendeu as pessoas foi no final de uma festa em que os soldados foram para prender Jesus. Então foi aquele tumulto, né? E tá lá os soldados para prender Jesus. Então Jesus era para chegar, como o pessoal diz, na surdina, sem chamar atenção. E o que é que Jesus faz? Ergue-se num discurso e ainda diz a frase: quem quiser vir a mim, venha e beba. Então, será que você teria coragem de olhar para uma pessoa e se mostrar como exemplo de vida 100%, como Jesus fez, não se importando com quem estava ali para perseguir? Porque geralmente, o que é que você faz? O que é que eu faria? O que é que a gente faz no momento de tensão? Quando a gente sabe que alguém está perseguindo, alguém está atrás, ou alguém quer lhe machucar, lhe agredir, puxar seu tapete. A nossa atitude geralmente é de autodefesa, né? Ou atacar para se defender. E Jesus, muitas vezes a gente foge. Jesus, ele confrontou, se levantou e discursou.
que nós venhamos a ter essa dimensão de exemplo, postura e domínio de sentimentos, administrar as emoções, não se sentir, não se colocar no lugar de vítima sempre, o vitimismo. Ah, porque estão dizendo, pare de ser vítima. Enquanto você for vítima, você não vai ter êxito. Você só vai ter êxito quando você sair da plateia, for para o palco, dirigir a sua história, dirigir a peça da sua vida e você não for mais vítima. Você é o herói, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Então, compartilhem, gente. Se você acha que tem alguém que gostaria, precisaria ouvir algum desses comentários, manda para ela, compartilha, porque às vezes a gente só precisa de um empurrão ou uma palavra para a gente dar outra guinada na cadeia de pensamentos que a gente tá tendo. Então, seja a voz que ajuda alguém, tá? E manda para alguém, compartilha com alguém. Um beijão para vocês e até o próximo capítulo.